Olá, seja muito bem-vinda a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa como? Vocês já sabem, com muita alegria, com boa disposição, porque é disso que a gente gosta, não é? Aproveito já, assim que começamos o nosso programa. Se você precisa de ajuda, tem um pedido de oração, pode enviar. Temos aí, olha, os números aí, ó, SOS mais 351 21 190 8990. Já decorei os números e você que acompanha todos os programas provavelmente já decorou comigo também, né? Aproveita, manda esses números para seus amigos, familiares, pessoas que você sabe que pode precisar de alguma ajuda. Temos também o número do WhatsApp, talvez para você que está fora de Portugal, não consegue ligar para o número do SOS, então manda uma mensagem de texto lá para o nosso WhatsApp, mais 351, agora já está o SOS de novo, mas eu posso falar o número do WhatsApp, mais 351 912 895 800. Além de enviar os seus pedidos de oração, pode também enviar o seu testemunho contando algo de bom que Deus fez na sua vida. Recentemente, quem sabe, você não enviou um pedido de oração para cá e já obteve resposta. Então, compartilhe conosco essas boas notícias. E agora, vamos ficar com o apóstolo Jorge Tadeu, que tem muito para nos ensinar no programa de hoje. Por isso, preste muita atenção. Então, nós vamos falar agora sobre finanças e eu tenho aqui este livro acerca de finanças que vai ser a base desse pequeno estudo que eu vou dar. Este livro está traduzido em várias línguas e você devia estudá-lo para ter fé e pode arranjar o livro ou numa igreja Maná, em papel ou digital, e em digital, no formato digital, em qualquer parte do mundo, na editora Curiacos, temos esse livro aí. Muito bem, e hoje eu quero ir para o capítulo 14, que fala como aumentar o seu padrão de vida. É verdade, toda a gente quer isso, não é? Aumentar o padrão de vida. Eu vou ler algumas notas para estar mais aqui de acordo com a lição, que diz assim: por vezes uma pessoa tem um emprego em que o salário é baixo, dá apenas para sobreviver. E a pergunta que se põe é: será que Deus quer aumentar o meu padrão de vida? Sim, Deus quer. E então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que parar de fazer do meu patrão a minha fonte. Tenho que parar de fazer do meu emprego a minha fonte. A minha fonte não pode ser mais o meu salário, a minha reforma, ou mesmo o meu negócio. A minha fonte tem que ser Deus. Porque Deus não tem limites. Mas o meu salário tem limites. Então, é isso que eu tenho que fazer. Para aumentar o meu padrão de vida, eu tenho que fazer de Deus a minha fonte. E em Filipenses 4:19, diz exatamente isso. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as riquezas dele lá na glória. Deus suprirá todas as suas necessidades, é a vontade de Deus, de acordo com as riquezas dele, de Deus. Não é de acordo com o seu salário, não é de acordo com o seu patrão, de acordo com o seu, sei lá, a sua capacidade. Não. É Deus que tem que passar a ser a sua fonte. E aí é que está o grande segredo. Para você aumentar o seu padrão de vida, você tem que fazer de Deus
a sua fonte. Agora a pergunta que se põe é, como é que eu faço de Deus a minha fonte? Será que é orando, chorando, pedindo, dizendo a Deus o que é que Ele tem que fazer? Não. Dinheiro não vem assim. Nem Deus recebe instruções de ninguém. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que aplicar as leis de Deus. As leis de Deus. E a lei quanto à área financeira é a lei, por exemplo, descrita por Jesus em Marcos 4, 26. Tudo no reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra. E a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. E no seu tempo dará o seu fruto. Então tudo funciona com base em sementes. Tudo. As plantas nascem como resultado de uma semente, as árvores, os nossos filhos e o dinheiro também. Dinheiro são sementes. Se você olhar para o dinheiro como uma coisa para pagar contas, você já é um derrotado. Se você olhar para o dinheiro como algo que é uma semente que você vai semear, não vai pagar nada a Deus. Você não paga nada a Deus. Deus não tem nada à venda. Quando Deus nos manda trazer dízimos, ofertas, não é para pagar, para semear. Muito diferente. Pagar é você gasta aquele dinheiro e nunca mais o vê. Comprou sapatos, pagou os sapatos, acabou. Aquele dinheiro desaparece. Quando você põe dinheiro na casa de Deus, você está a semear. E aí essa semente vai crescer, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Aí você vai ter sucesso. O próprio Deus funciona com esta lei. É engraçado, não é? Deus queria ter muitos filhos, o que é que Ele fez? Deu o seu filho. Veio à terra e morreu e ficou dentro da terra. Olha que interessante. Quando ressuscitou, deu origem a um movimento novo. Todos quantos o receberem são feitos filhos de Deus. E há bilhões de pessoas assim. Outro segredo é que cada semente produz segundo a sua espécie. Se você semear batata, vai colher batata, não vai colher feijão. Portanto, se quer colher dinheiro, tem que semear dinheiro. É a lei de Deus. E outro segredo é que você tem que semear primeiro para colher depois. Há pessoas que dizem assim, ó por mim, Senhor Apóstolo, quando Deus me abençoar, eu vou trazer uma boa oferta para a casa de Deus. Está a dizer assim, Deus que me dê primeiro a colheita, que depois eu vou pôr a semente na terra. Está-se mesmo a ver que não vai dar. É ao contrário, eu tenho que semear primeiro para depois ter uma colheita. Outra coisa importante é que as sementes não crescem de repente, mas progressivamente. Está a ver? Há sementes que produzem muito rápido. Eu não sou agricultor, mas penso que coisas como, sei lá, alface e coisas assim, é muito rápido. Ao passo que uma árvore pode demorar anos a crescer. Está a ver? E, portanto, tudo tem o seu tempo. Se nós estivermos sempre a semear, vamos sempre colher. Se eu parar de semear, vou parar de colher. Cada semente também requer um solo específico. Eu sei que, por exemplo, para ser arroz, é preciso o solo estar cheio de água. Mas você não vai plantar milho e trigo numa terra dessa, não vai dar. E o solo para semear sementes de dinheiro é a casa de Deus. Dinheiro só vem por semear. Então, como é que você pode aumentar o seu padrão de vida? Agora você já está a ver. Semeando mais para colher mais. E como há ainda a lei dos dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, disse Deus, é Malaquias.
E depois fazer prova de mim se eu não vou abrir janelas dos céus, derramar sobre vós uma bênção tal que dela vem a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, que é o diabo, para que ele não vos consuma, não vos roube dinheiro. Então, se eu quero aumentar o meu padrão de vida, eu posso aumentar os meus dízimos. Dízimo é 1/10. Devemos dar a Deus 1/10 do que recebemos. E aí Deus nos abençoa acima da média. Eu lembro quando uma vez comecei a ensinar essas coisas na Argentina. Até foi, em primeiro lugar, num seminário para, sei lá, uns 500 pastores, ou assim, num hotel muito bonito. E muitos deles entenderam a mensagem e eles eram realmente pessoas fantásticas, bons homens de Deus, mas viviam muito pobres. Passados uns bons meses, tornei a lá ir e verifiquei que muitos deles, não todos, mas muitos deles, tinham aprendido essa lição e começaram eles próprios a semear, a honrar a Deus com dízimos, aumentando, não dando dízimos do que estavam a receber, mas daquilo que queriam receber. Conclusão, como aumentaram as sementes, as receitas aumentaram. Como é que Deus faz? Não sei. Mas que faz sempre. Então, enquanto o time chega aqui, vai tocar um hino que diz: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente da terra. A minha exortação é que você aplique essas leis. Aplique essas leis na sua vida, vindo à igreja, ou também vai ver como é que nós podemos fazer isso, mesmo à distância. Vamos lá então ouvir a música. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus, o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora deixa eu orar por si, porque eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. E assim, baixa a sua cabeça que eu vou orar. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso e obrigado por ensinar estes Teus grandes segredos. Eu tenho a certeza que todos são em direto. Decidiram fazer de Ti a fonte. Tu passas a ser a nossa fonte e não mais o salário, o patrão, a reforma. E por isso todos vamos viver de sementes e não de reformas. E por isso eu também sei que todos estão a aumentar as sementes. E por isso todos eles vão prosperar, ter um acréscimo. E para ti, mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Toda a gente diz comigo, amém e amém. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer.
Muito bem, e agora nós vamos estudar este tema que é o que fazer antes de orar. Aqui o time pode sentar-se um bocadinho. E este tema é muito importante e eu tenho este livro chamado, com esse mesmo título, que você pode arranjar em qualquer igreja ou na editora Curiacos. É só baixar e logo tem o livro. Eu recomendo você estudar porque é assim, muita gente vem pedir oração, vamos dizer assim, precipitadamente. E nem sempre vêm preparados. Mas se você vier preparado, você vai de certeza receber o seu milagre e vai ser muitíssimo mais rápido que a resposta vem. A ver? Aqui no livro eu explico, não é? Que se uma pessoa vai ao médico, ele primeiro analisa a situação, manda fazer testes para ver o que é que se passa, o que é que não se passa. E depois, mesmo que haja depois alguma operação assim, tudo tem preparação. Mas quando se trata com Deus, as pessoas pensam que isto é de qualquer jeito, mas não é. Então nós nunca podemos dizer a Deus como é que se faz, nem dar ordens a Deus. Nós temos é que receber instruções de Deus. E Deus vai ensinar como é que se faz. Esse é que é o grande segredo. É aprendermos como é que se faz. Como é que Deus diz que se faz. Como é que Deus diz que nós temos que fazer. Agora, aquela pessoa que pensa que é sei lá o quê, eu sigo a Deus à minha maneira, a mim ninguém me vira. Bem, você tem essa atitude, não espero ter muito sucesso. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 3, aqui deste livro, o que fazer antes de orar, e vamos ver o que é que devemos fazer se você deve fazer se você tem um problema financeiro. Como é que você se deve preparar? Bem, é a mesma coisa que eu disse da outra vez. Você deve ir à farmácia. Neste caso, a farmácia é a livraria da igreja, onde temos muitos livros, CDs, etc. Porque esse material é como se fosse medicina de Deus. E nós temos isso para ajudar você. É como se fossem frascos de comprimidos. E aí você vai aprender os segredos de Deus e vai ler o livro, por exemplo, de finanças. Dá um bocadinho, eu falei dele. E ler. E depois começa a fazer. Estou-me a lembrar que há uns tempos atrás eu estava no Brasil e conheci uma pessoa da igreja que me veio falar e disse: olha, eu não era crente, a minha mulher apanhou um cancro e estava muito mal, andou por este e aquele caminho, nada resolvia, até que alguém disse: Igreja Maná, vá lá que eles vão orar e Jesus vai curar. E assim aconteceu. E claro, eu fiquei muito contente, mas eu não ia à igreja. Mas por curiosidade fui lá respeitar e olha, lá estavam eles também a falar de dinheiro e eu disse, eu não disse, esta gente quer o meu dinheiro. E eu era muito pobre, vivia 2 famílias na mesma casa, passávamos fome, frio, nem bicicleta tinha, mas pronto, era assim a minha vida. E fui lá mais uma vez ou outra, até que um dia eu decidi investir na compra desse livro. Eu disse, você quer dizer, decidiu comprar. Eu disse, não, eu estava tão mal, passei vários dias sem comer para ter o dinheiro, poupar o dinheiro para comprar o livro. Para mim foi um investimento. E eu disse, uau. Então depois eu li, tornei a ler, e li várias vezes, até que comecei a sentir fé. Comecei a sentir coragem de fazer o que o Senhor ensina, que é a lei de semear para colher. E eu disse, então depois eu comecei a primeira vez a semear, temendo e tremendo. Será que vai dar? Porque se não der, fico sem dinheiro. Mas funcionou. E diz-me assim, em menos de 9 meses, eu arranjei uma casa
um negócio por conta própria, estou a pagar a casa, toda a família está nessa casa e temos um negócio e temos um carro que também estamos a pagar. Uau! O que é que sucedeu? Este homem, é verdade, não veio pedir oração. Porque se fosse pedir oração não ia resolver coisa nenhuma. Ele foi ler, estudar esta matéria. Como é que Deus diz? Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus diz que eu tenho que fazer? E tanto leu, começou a ter fé. Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Alguém diz, mas eu já li o livro. Ou se até os médicos, nós temos médicos de todos os tipos, e lembro que na África Sul, uma das médicas ensinou-me, faz algum tempo, que há vários tipos de memória. E que a memória definitiva, que de facto fica guardada na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, é quando nós ouvimos pelo menos 11 vezes as mesmas verdades e de preferência também lemos. Ouvimos, depois lemos, ouvimos, porque então fica guardado. Senão, essas coisas que nós vemos ou ouvimos se apagam. É como a memória RAM de um computador, é uma memória transitória. Eu disse, olha que interessante, porque isso é o que vem na Bíblia, não é? Bem, então, o que é que você deve fazer? Exatamente isso. Nós também temos um CD, por acaso eu não tenho aqui, chamado Leis de Prosperidade. É um pacote de 2 CDs, volume 1 e 2, no mesmo pacote, e que tem muitas coisas que eu ensino. E, sinceramente, também muitos homens de negócios, e não só, arranjaram esses 2 CDs e ouvem, e começaram a prosperar. Muitos deles até saíram de crises financeiras terríveis, de dívidas muito grandes, para dizer o quê? Que antes de orar, antes de fazer alguma coisa, devíamos ouvir a palavra de Deus, ler o livro, enfim, é isso tudo. Diz, por exemplo, Tiago 1, 6 e 7. Peça a Deus com fé, seja o que for, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, e que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Se a pessoa não tiver fé, certeza daquilo que Deus diz que vai acontecer, Deus não vai responder, porque a pessoa, na verdade, está a duvidar. Portanto, é preciso ouvir e ler, ouvir e tal. Muitas vezes, isso vai fazer parte do seu ser. O que fazer antes de orar, o que fazer antes de... é isso. Outra coisa importante é remover os obstáculos. Não importa quantas vezes eu digo isto, porque há sempre pessoas que acham que isto não é tão importante. Ou então que há obstáculos que realmente são muito graves e outros que não são tão graves porque é o que ele faz. O que ele faz nunca é assim tão importante. Mas a verdade é que, aqui neste livro, eu descrevo 12 obstáculos que são uma verdadeira ofensa para Deus. E a pessoa ou remove o obstáculo, às vezes são 1, 2 ou 3 obstáculos. Ou então não adianta, porque Deus também não vai responder, Deus está ofendido. E é outro assunto que você deve estudar. Sabe, eu às vezes fico admirado porque as pessoas pensam que com Deus é tudo uma bandalhice. É de qualquer jeito. Eu é que digo a Deus como é que é, eu sigo a Deus à minha maneira. Mas é precisamente o oposto. Ele é que é o Senhor, Ele é que diz assim, e a mim, o que é que eu tenho que fazer? Se eu fizer, muito bem, se não fizer, paciência, não vai dar certo. Então, neste livro eu explico que, por exemplo, más companhias trazem um cheiro a demónios e Deus não entra nisso. Se você estiver a falar coisas erradas, usar a língua, falar de problemas, de desastres, de fome, de crise financeira, também isso é um grande obstáculo, porque você está a semear problemas, derrota, e, portanto, não vai dar certo. Também você não pode andar a estender o dedo aos defeitos dos outros,
manipular as outras pessoas, se você é o patrão, se você está numa posição de chefia. Você não pode andar envolvido em guerras e contendas, porque diz a Bíblia que toda a obra do diabo existe. Muito menos se é um crente pode andar a causar e estar envolvido em divisões e separações de igrejas. Também não pode estar com falta de perdão. Quem não perdoar, Deus também não lhe perdoa. Na verdade, Deus até entrega essa pessoa aos atormentadores, e eu conheço muitas pessoas que sofrem muito. Eu lembro, olha, estou-me a lembrar, havia 2 jovens numa das nossas igrejas, onde eu era pastor na altura, e eles eram crentes fantásticos, decidiram fazer uma sociedade, e porque eles eram fiéis a Deus, honravam com dízimos e ofertas, Deus os abençoou muito. Mas a certa altura, um dos clientes falhou a eles, deixou de lhes pagar. Então eles ficaram muito ofendidos. E só soube isso depois, não é? Quando eles vieram falar comigo, disseram que de repente começaram a perder dinheiro e já não tinham dinheiro para pagar as contas, qual era o problema? E eu verifiquei, ao falar com eles, que eles não perdoavam essa pessoa, que iam atrás dele, falavam mal, eu disse, você tem que perdoar. Mas ele deve. Bem, se você não perdoar, Deus também não lhe perdoa. Lá decidiram perdoar o mal que o outro fazia, e não é que Deus recompensou-os. Não só o que o homem devia, Deus deu esse dia de outra forma e passou a fazê-los prosperar. Portanto, é muito cuidado com isso também. Depois temos a idolatria e o oculto, ou a bruxaria, também. Isso então é do pior que se pode fazer. Temos que remover esses obstáculos. Outro assunto é o seguinte. As pessoas às vezes gostam muito de orações rápidas. Eu também gosto. Eu gostava de ter tudo enlatado com Deus e pim, já está. Mas não é que sim, que as coisas funcionam. E muitas vezes o ideal é que você marque uma consulta pastoral com o pastor. Comece a ir à igreja, fale com o pastor, com o bispo e diga, eu precisava de falar consigo, e desabafe, explique qual é o problema, porque os nossos pastores e bispos, né, são treinados mesmo, para saber lidar com os problemas das pessoas, mostrar na Bíblia o que é que se faz, são treinados a acompanhar a pessoa, a orar desta ou daquela forma, de modo que é muito importante que você faça então isso. Se dissesse, não, mas eu moro longe de uma igreja maná, o que é que eu faço? Bem, nós temos também um serviço, claro, gratuito, onde você pode marcar, em qualquer parte do mundo, marca uma consulta, vai ser online, através dessas tecnologias modernas, como é que chama aquilo? Facebook, não. WhatsApps e coisas assim. E você vai ter uma conferência privada e vai ser acompanhado as semanas que for necessário até ter tudo resolvido. E isso é muito, muito importante. Depois, estamos a falar o que fazer antes de orar. Depois, você deve preparar sementes financeiras. Porque se uma pessoa está a passar por problemas e pensar que eu vou orar, ou oro por mim todos os dias, ou sei lá, eu vou chorar, nada disso vai adiantar quando se trata de finanças. Finanças não vêm por chorar, nem por pedir, nem dizer, Deus, vai ali, Deus, faz aquilo. Deus não obedece. Deus é que dá ordem e diz, semeias. Tudo funciona com base em sementes, tens de semear. Primeiro, para colher depois. Não, mas se Deus me abençoar, depois eu vou dar uma oferta à igreja. Você não está bem a entender. Deus não é assim. Deus diz, e Ele é que diz, que você tem que semear para colher. Se não quiser semear, escusa de pensar que vai ter colheita. E finanças é semente. Então, é isso. Também, se você quiser semear muito, escusa de pensar que vai dar umas migalhas, não vai dar certo. Portanto, você tem que estar preparado para fazer isso. Fazer isso. Depois de semear, é que você pode então pedir a Deus oração de concordância. E aí já há outro tipo de orações, está a ver?
E, portanto, é isso. Eu quero pedir ao time para chegar aqui e nos abrilhantar com uma música de fé. Uma música que diz, por exemplo, eu tenho a fé que vence o mundo. Que fé é esta? Fé é eu ter entendido o recado de Deus, tendo entendido o que é que eu tenho que fazer e decidir, eu vou fazer. Então, sim, posso dizer, eu tenho a fé. Vamos lá ouvir. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu tenho a fé. Então é tempo de orar e já eu já vou orar, só ensinar mais um ou dois segredos, porque muita gente está a pedir ajuda, está com problemas, tem doenças graves. Há pessoas no Brasil que estão na UTI, que é um lugar de urgências, não é? E há pessoas que têm problemas financeiros, contas por pagar, não têm dinheiro, às vezes até para comer. Então eu vou orar, mas queria também, antes disso, compartilhar um testemunho fantástico da Maria Luísa. E já agora, se você também tiver testemunhos, envie-os para nós, que nós vamos ficar muito contentes e no seu tempo vamos compartilhar com outras pessoas para que elas também fiquem abençoadas. Uma coisa fazemos é pomos também no nosso site do Basta Crer, terá muitos testemunhos e o seu ficará lá também guardado. Diz Maria Luísa que através do programa Basta Crer aceitou Jesus. Olha que bonito. Portanto, estava a ver este programa Basta Crer e aceitou Jesus. Começou a ir à igreja com o seu marido, até que a certa altura, nesta caminhada, ficou doente. Tinha muita febre e dores no corpo. E conta ela o que é que ela fez. Pegou no livro de cura divina, é aquele que eu estou aqui a mostrar agora, e foi para casa, claro, e foi e leu e tornou a ler, e leu e tornou a ler. E o que aconteceu? A febre começou a baixar e desapareceu. Até que, passado 1 ou 2 dias, estava completamente bem. Diz, bem-aja os ensinamentos. Eu conheço pessoas
no tempo, veja só, no tempo da guerra civil em Angola. Eu andava em helicópteros do governo, do exército, para ir orar por sítios que tinham sido conquistados e tudo partido. Muita gente morta no chão. Era um cenário muito feio. Muitos bruxos, muita gente doente. E era impressionante. Mas num dos casos foi uma coisa muito bonita, porque um homem veio falar comigo numa cidade totalmente destruída, não me lembro, eu lembro que fomos de helicóptero de Benguela para algum sítio, ainda era longe. Mas seja como for, o homem veio ter comigo, deu-me um abraço, começou assim a chorar e agradecer porque ele estava a morrer com cancro. Não havia como levá-lo para um hospital, e mesmo que levasse, ele estava já com poucas semanas de vida. Mas alguém lhe deu o livro de cura divina. E ele agarrou-se ao livro. Não havia lá a igreja, não havia lá mais ninguém, porque ele estava mesmo em guerra. Ele diz que leu, e leu, e leu, e leu, e leu. Até que ele começou a reparar que a certa altura deixou de ter dores horrorosas e começou a sentir-se mais forte. E continuou a ler até que, a certa altura, ele sentiu estar bem, mas foi ao médico, foi ao hospital e desta vez disseram, não sabemos como. Está completamente liberto. Já nem vemos vestígio nenhum de cancro. O que é que sucedeu? Sucedeu que ele, ao ouvir a palavra de Deus, e ler e ouvir, ganhou fé. Foi a fé dele que o curou. A ver, Deus não precisa da minha mão para nada, Deus pode curar quem quiser. Não é a minha mão que cura, é a fé da pessoa. Eu ponho a mão e Deus põe o poder. E, portanto, é isso que faz você ser curado, ser liberto. É a fé. E fé é você, agora mesmo, quando eu for orar, dizer, eu recebo a minha cura. Eu recebo o poder de Deus. E é isso que você vai fazer. Estenda a sua mão sobre mim. Diga assim, Senhor Jesus, eu acredito que tu morreste na cruz, não só para nos salvar, mas para nos curar. Pelas tuas pisaduras, feridas, chicoteadas, a palavra de Deus diz que fomos curados. Então eu recebo agora a minha cura. Recebo agora a minha libertação. Eu recebo agora o poder de Deus. A semente que vai crescer dia e noite. Amém e amém. E agora o que é que você tem que fazer? Vamos aprender daqui a uns tempos, fazer depois, vamos aprender com bastante mais rigor, mas louva a Deus, acredite, eu estou curado. A semente está a crescer e vai ver como tudo vai mudar para melhor. E por último, quero orar por si, que diz, eu quero ter certeza da minha salvação. Há gente que sabe que Deus existe, sabe que Jesus é o caminho, mas será que eu estou salvo? Há gente nova que diz, não, eu já decidi, eu e minha casa, nós queremos andar com Deus. Então baixe a sua cabeça, faça esta oração comigo e digam todos assim, ó Deus, eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Salvador, morreu por nós na cruz para nos salvar, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados. Eu admito, também falhei, perdoa-me, Senhor. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. E agora, Jesus, guia a minha vida, ensina-me os teus caminhos. Amém e amém. E agora, o que é que você faz? Procure a igreja mandar mais perto de si. Comece a andar com Deus, leia a Bíblia, assista ao programa diariamente e tudo vai mudar para melhor. E essa música que eu escolho, tudo vai mudar para melhor na sua vida, porque você decidiu andar com Deus. Tudo vai mudar para melhor. E
vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Agora que estamos unidos em Cristo e juntos pertencemos ao Senhor, vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor. Tudo vai mudar, Tudo vai mudar para melhor. Estou de volta com vocês e agora vamos ficar com um testemunho da Ana Ruth. Vamos lá. Estou aqui em Albufeira e estou aqui com a Ana Ruth. Olá, Ana Ruth. Olá, Ana Ruth, qual é o seu testemunho? então o meu testemunho é na área da saúde da minha filha. Então, há uns tempos atrás, a Maria estava ao pé de uma lareira que era fechada, então ela ia a correr e jogou a mão à lareira. E ao jogar a mão à lareira, aquilo estava quente e ela queimou a mão por completo. Depois de ela queimar a mão, ela começou a chorar muito, muito alto e nós olhámos à mão e realmente a mão estava completamente queimada. Nós ficámos muito aflitos, pusemos a mão dentro da água, mas tinha sido, faz agora um ano no Natal, há um ano atrás, então nós pensámos, não vamos para o hospital com a Maria porque acabámos de sair na igreja. Então nós ficámos assim um bocadinho aflitos e ligámos à nossa pastora na altura, falámos com ela e ela disse para nós orarmos pela Maria. Então fomos para casa, deitámos a Maria em casa e pusemos na altura o óleo do apóstolo sobre a mão dela. Então assim que pusemos o óleo, pusemos-lhe uma ligadura e deitámos e a Maria adormeceu. Ela estava cheia de dores, mas adormeceu. E nós concordámos e orámos que a Maria não ia ter nada na mão, ou seja, que aquela queimadura que era visível aos olhos de toda a gente que estava connosco, não ia ser nada, ia ficar completamente curada. Tínhamos o coração assim apertado, mas acreditámos nisso e não fomos ao hospital. Então, quando a Maria adormeceu, passado umas horas ela acordou e nós abrimos a ligadura para ver como é que estava o estado da mão e a mão da Maria estava completamente curada, não tinha nada. Então, Ana Ruth, o que é que a Ana Ruth tem a dizer às pessoas lá em casa que ainda não conhecem este Deus que cura, que transforma as nossas vidas? Então, tenho a dizer que Deus cura, Deus realmente cura. Nós temos que ter fé, estudar os livros do nosso apóstolo e acreditar acima de tudo que Deus cura, porque realmente aconteceu um milagre na vida da minha filha. Realmente Deus é maravilhoso e quando nós acreditamos, nada é impossível para aquele que crê, não é? Tudo é possível para quem crê, principalmente quando nós sabemos a palavra de Deus e colocamos em prática. Agora quero falar acerca dos grupos familiares, que é uma forma justamente de você aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. O grupo familiar, ele é muito importante, não só para que você aprenda justamente o que Deus tem para você, qual é a vontade dele para você, mas também para que você se enraize na sua palavra. E se você deseja entregar a sua casa para um grupo familiar, pode então, através desse spot, ver como você pode entregar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E nós temos os números do SOS, tanto o número mesmo do SOS, como também do WhatsApp, que serve justamente para que você que precisa de ajuda possa entrar em contato conosco 24 horas por dia. Vamos ver.
Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. Curiacos Kids. Agora quero falar para todas as pessoas que nos acompanham, que lidam com crianças ou têm filhos, não é mesmo? Então, você sabe o que o seu filho anda a ver, o que ele anda a consumir, não é? No YouTube, enfim, quais vídeos, desenhos animados ele tem visto. Será que você simplesmente dá ali o telefone para ele, do tipo, olha, deixa eu quieta agora, né? As mães, às vezes, têm coisas para fazer. Deixa sua mãe respirar um pouco, que eu tenho muita coisa para fazer, e assiste aqui esses vídeos. Ou você tem consciência do que ele anda a assistir. Então, por que eu digo isso, não é? Não é para você ser um pai ou uma mãe chata, ou até, no meu caso, né, uma madrinha chata. Não é nada disso. Mas é simplesmente porque hoje em dia, infelizmente, muitos desenhos, filmes, influenciam as crianças para os caminhos contrários aos caminhos de Deus. E nós temos a plataforma Curiacos Kids pensando justamente no bem das nossas crianças, para que elas recebam não só a boa influência, mas também a palavra de Deus. Então vamos ver esse spot da Curiacos Kids para que você entenda como funciona a plataforma e também para que você partilhe com todas as pessoas que você sabe que faria muito bem dar isso para suas crianças. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora, para você que nos acompanha, que talvez mora longe de uma igreja maná física, não consegue ir a uma igreja, não é, por conta da distância, como é que você pode ter acesso às reuniões e, de repente, ser acompanhado também? Através da Igreja Online. Nós temos essa plataforma incrível da Igreja Online, com muitos botões à sua disposição, muito bem organizado e fácil para que você utilize não só para você próprio, mas também para evangelizar, dar a conhecer a mais pessoas que ainda não têm uma igreja maná física, mas podem sim encher o seu coração com a palavra de Deus e fazer da Igreja Online a sua igreja. Vamos ver. A Igreja Online foi criada com o objetivo de ajudar todos os que moram longe de uma igreja maná, mas querem receber a palavra, unção e fazer parte dessa família que já alcança todos os continentes. Nesta plataforma digital, você vai encontrar programação em português, espanhol, inglês, francês, russo e eslovaco. À vossa disposição, temos reuniões semanais, grupo familiar, comunhão com Deus, lutar até vencer, estudos bíblicos e outros conteúdos que ajudam a criar e manter fortes raízes em Cristo. Serviços de chat, marcação de consulta pastoral, pedidos de oração. São ferramentas que você pode usar para receber ajuda, informações e o apoio que necessita. Você mora longe, ama a Deus e quer conhecê-lo melhor e levar outras pessoas a Jesus? A distância não é impedimento. Fale conosco. Juntos conseguimos chegar mais longe. Igreja Online. A sua igreja sem fronteiras. E para você que gosta de boa música
nós também temos. Você que nos acompanha, talvez pela primeira vez, já percebeu que não tem desculpa para não encher o seu coração com a palavra de Deus, né? Seja para as crianças, seja através de filmes e séries, na igreja online, nem a distância é um impedimento, não é? E através da música, nós também, além de conseguir encher o nosso coração com a palavra de Deus, também conseguimos dar essas músicas para as pessoas que ainda não conhecem os caminhos de Deus, que ainda não frequentam uma igreja, ainda não vão, não é? A um grupo familiar, talvez. Então, o primeiro passo ali, você não sabe bem como abordar essa pessoa, como convidar ela para ir à igreja com você, o que você pode fazer? Enviar ao site da Curiacos Music ou até de uma das músicas que nós temos, porque nós estamos também nas principais plataformas digitais, então é uma forma de você evangelizar. Então vamos ver como você pode fazer isso. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E por que não agora ficarmos com um videoclipe Protegidos por Deus? Vamos lá! No mundo perdido eu andei, confesso, meu Senhor, que eu pequei, pensando tudo que eu fazia, ninguém imagina. Eu juro que tentei, perfeição não alcancei, mas não consegui. Eu suspeitava que faltava mais alguém. Mais alguém. As amizades não deixavam, maus costumes colocavam, minha presença desejavam, e pro abismo eu caminhava, mas Jesus por mim orava, dos meus amigos me afastava. Com Jesus eu encontrei a paz, com Jesus agora sou capaz de fazer aquilo que não fazia, que diz a Bíblia. Com Jesus eu encontrei a paz, com Jesus agora sou capaz de fazer aquilo que não fazia, que diz a Bíblia. Os meus joelhos eu dobrei pra Jesus, pedi que Ele entrasse no meu coração e me desse luz. Não aguentava aquela vida que eu vivi e do mundo desisti. Encontrei a paz, encontrei a paz. Com Jesus eu encontrei a paz, com Jesus agora sou capaz de fazer aquilo que não fazia, que diz a Bíblia.
chegamos ao fim de mais um programa Basta Crer. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e não perca o próximo programa. Te esperamos. Tchau, tchau. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende tua mão. Tudo vai mudar, na tua vida vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que nós estamos unidos, agora que estamos